Um dos povos interessantes da antiguidade e que muitos têm curiosidade de descobrir qual seria a sua origem é a origem do povo persa. Você já se perguntou de onde vieram, afinal de contas, os antigos persas? Quem é seu pai ancestral, segundo as escrituras sagradas? Qual língua eles falavam? Eles falavam o aramaico ou a língua persa? Neste vídeo eu quero convidar todos vocês a descobrir um pouco mais a respeito da origem bíblica do povo persa e do povo medo. Fiquem todos com mais este conteúdo, deixem já os seus likes e seus comentários ao fim do vídeo. A verdadeira teologia, os mistérios ocultos da história, grandes civilizações antigas, etnias do mundo, a história das línguas antigas, tudo segundo a Bíblia, mistérios de Elohim. Os antigos persas, eles viviam nas terras onde hoje se encontra o atual Irã, no Oriente Médio, com comunidades de expatriados que habitam os países vizinhos e os estados árabes do Golfo Pérsico. Um número significativo de persas vive em comunidades de imigrantes na América do Norte e na Europa. Os persas se caracterizavam tipicamente pelo seu uso do seu idioma, que era o idioma persa, o idioma nativo deles, e também pelo idioma aramaico, que veio aí através do Império Persa Antigo, e de uma cultura e história própria. Os persas também criaram uma religião própria, uma crença própria que foi chamada pelo nome de Zoroastro ou Zoroatrismo, né? Embora a maioria dos persas atuais, hoje, do Irã, eles professem a sua fé no islamismo, mas ainda assim existe a fé no zoroatrismo. Ao longo do tempo, houve uma certa confusão a respeito da origem étnica, a origem do povo persa, até porque existem aqueles que defendem que os persas eles são legitimamente um povo semita e aqueles que defendem que eles são indo-europeus, ou seja, descendentes de Jafé. Mas o que as escrituras falam a respeito disso? Eu estarei falando agora a respeito do que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 10 a respeito do pai originador dos antigos persas, e também falarei a respeito um pouco do livro dos Jubileus e a visão que o livro dos Jubileus dá a respeito do povo persa, ou melhor, das tribos persas, que são aí vindas dos arianos. No livro de Gênesis, capítulo 10, a Bíblia vai falar que o pai ancestral dos povos persas e medos é um dos descendentes de Jafé, mais precisamente um dos filhos de Jafé. O nome deste era Madai. Madai foi o pai dos antigos persas, porém, não acaba por aí, até porque a antiga Pérsia, ou melhor, o Irã, na antiguidade, não era chamado de Irã, mas sim, biblicamente, era chamado de terra de Elam, e Elam era um dos descendentes de Sem. É aí que entra a confusão sobre a identidade dos antigos persas. Eles eram semitas ou eles eram jafeitas? Essa confusão ela é simples de se resolver, até porque os elamitas, as tribos elamitas descendentes de Sem, elas habitaram primeiramente ali naquela região do Irã, juntamente com os povos madaítas, as tribos arianas, no caso os medos, os persas, os partas. Todos os descendentes de Madai moraram e habitaram ali na mesma região dos descendentes de Elam, descendentes de Sem. Mas afinal, os persas são então jafeitas por serem descendentes de Madai? A resposta é sim. Mas eles também são semitas? A resposta também é sim. Segundo o livro dos Jubileus, Madai, que era filho de Sem, ele se casou com uma das filhas de Sem, ou seja, os persas, os medos, os partas, eles são meio semitas, segundo o livro dos Jubileus. Segundo o livro dos Jubileus, eles seriam meio semitas e meio jafeitas. E isso é muito curioso, até porque no Irã e nos países ali do Oriente Médio de pessoas de herança persa, de herança madaíta, muitos deles têm olhos azuis, olhos verdes, uma clara evidência de genética e de herança fortíssima de Jafé pela parte de Madai, pai ancestral deles,
mas nós também vemos muitas pessoas com traços e herança semítica. Esses traços e essa herança semítica, ela realmente pode sim ter vindo aí desta mistura de Sem e Jafé, através de Madai e uma das filhas de Sem. Pelos povos madaítas terem uma forte herança semítica, aí através de sua mãe ancestral, no caso a esposa de Madai, além disso, nós também podemos levar em consideração que os persas, os partas, os medos ali naquela região, eles se misturaram fortemente ali com o povo semita, com um dos povos semitas ali, que no caso eram as tribos de Elam, as tribos elamitas. Houve, sim, essa assimilação genética ali no Irã. Por isso que no Irã, no Paquistão, no Afeganistão e até mesmo no norte da Índia, nós podemos ver pessoas ali de olhos claros ali, né, de uma tonalidade de pele mais clara, e até mesmo pessoas com uma semelhança muito forte com os povos árabes. Isso é por conta da herança semítica aí que estes povos e essas nações, esses países, eles possuem, ou seja, são uma mistura de Sem e Jafé. Eles são esta mistura. O primeiro registro escrito sobre os persas se encontra numa inscrição assíria de 834 a.C., que menciona tanto Parsua ou Farsua, os persas, quanto Mudai, os medos. Lembrando que Madai é o pai dos antigos persas e medos. Por isso, eles utilizaram aí o termo Mudai, que seria aí o termo aramaico para Madai, que era filho de Jafé. Na Bíblia hebraico-aramaica, nos livros onde o reino da Pérsia ou qualquer tribo madaíta aparece, como por exemplo no livro de Esther, Daniel, Esdras e Neemias, é sempre chamado pelo nome Paras ou Faras. Faras v Madai. Madai por conta da sua ancestralidade vinda do filho de Jafé, Madai. Linguisticamente, os persas eles são tidos como indo-europeus, até porque a sua língua, a língua persa e as línguas pérsicas, elas são línguas da família indo-europeia, né, da família de línguas jafeitas. Lembrando que indo-europeia é um dos nomes para essa família linguística, mas outro nome também dado a esta família linguística é família jafeítica ou jafeíta. Os persas eles podem ser encontrados no Irã, no Afeganistão, no Tajiquistão, no Uzbequistão, na província de Xinjiang, na China, e também no norte do Paquistão. Nós podemos ver também povos descendentes de Madai, tribos madaítas, que foram ali para a região do Vale do Indo-Kush, indo para o norte do que hoje é a Índia, e se misturando com os povos cuxíticos nativos ali, no caso descendentes de Kush, que foram para aquela região ali do sul da Índia, e dando origem ao que hoje, no caso, é a Índia. Você pode reparar que no norte da Índia muitos têm similaridades com povos de olhos mais claros, de tom de pele mais claro, né? Até mesmo de cabelo mais claro, né? Alguns ruivos. Nós também vemos muitos no norte da Índia com a semelhança enorme com povos árabes. Isso por conta de toda essa carga genética e essa mistura étnica que houve entre todos aí nestes períodos históricos aí do tempo, períodos cronológicos. O Império Persa, sem sombra de dúvidas, foi um dos impérios mais poderosos da Terra, chegando a enfrentar a Grécia, vencer os espartanos naquela famosa Batalha dos 300. Quem já ouviu falar dela, deixe aí nos comentários. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo onde eu abordei sobre a origem dos antigos persas e dos antigos medos, que são tribos descendentes de Madai ou Mudai em aramaico. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.